A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com o nosso projeto de leitura da Palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, onde nós iniciamos em janeiro a nossa leitura lá no Novo Testamento, Lemos todos os 27 livros do Novo Testamento, faltando os 39 livros do Velho Testamento. Já estamos aqui no segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, e estamos aqui hoje para lermos capítulo 44, 45 e 46. Eu já falei em alguns vídeos atrás que agora até o final do ano nós leremos, seja de segunda a sexta ou sábado e domingo, 3 capítulos, irmãos, por dia, amém? Para nós finalizarmos toda a palavra de Deus até dia 31 de dezembro, lendo todos os dias do ano a palavra do Senhor. Senão nós iríamos acabar um pouco antes, E nós não queremos isso, queremos realizar a leitura os 365 dias do ano. Por isso, eu coloquei essa meta aí, já fiz aí a programação, verificando os capítulos, os livros e os dias, e nós lermos aqui a cada dia 3 capítulos por dia a partir de agora. Aí vai dar tudo certo para finalizarmos lá em Malaquias, lendo com 3 capítulos, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu essa bênção e vitória de estarmos aqui mais uma vez para isto, Coisa boa é nos debruçarmos diante da palavra do Senhor, Tem tanta gente, até nós mesmos, gastamos muito tempo em coisas que não edificam, e coisas que não acrescentam nada às nossas vidas, Paramos de frente de programas de televisão, filmes, seriados, que nós assistimos um atrás do outro, e que não acrescenta nada espiritualmente às nossas vidas, É um tempo que nós gastamos com aquilo que não edifica. Então, por que não gastar o nosso tempo diante da palavra do Senhor, que Ele diz que é para nós meditarmos nela de dia e de noite, para sermos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, amém? Então faz sentido sim nós nos esforçarmos para fazermos essa leitura da palavra do Senhor, porque é a vontade dele que você conheça a palavra dele, é a vontade dele que você busque o conhecimento que vem dele, amém? E é a vontade dele que você harmonize a sua vida com essa palavra, Então, para você fazer a harmonização da tua vida com a palavra de Deus, você precisa conhecer ela, saber dela, você precisa entender quem é Deus, quem é o diabo, você precisa saber quais são as armadilhas que o inimigo prepara para mim e para você cair no laço do pecado, E sabendo isso, você se desviar para o caminho reto do Senhor, antes do que o caminho do inimigo, do adversário, Então Deus quer que você resista ao diabo para que ele fuja de vós. E para fazer isso, você precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, você precisa estar balizado, pelas estratégias que Deus dá para mim e dá para você ser sempre vencedor, não somente vencedor, mas mais que vencedor, amém? Em Cristo Jesus. Vamos fazer então a nossa leitura. Capítulo 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito, Nós já vimos no capítulo anterior, que Deus, através do profeta Jeremias, onde foi o próprio povo, que pediu que Jeremias consultasse a Deus, ele disse que é para eles ficarem, não descerem ao Egito, mas sim ficarem lá aos cuidados, da corte de Nabucodonosor, mas não quiseram dar ouvidos, Então agora nós vamos ver as ameaças aqui contra os judeus que fugiram para lá, Então, Deus não vai ter o culpado por inocente jamais, irmãos? Amém? Capítulo 44, palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol,
em Táfnis, e em Nof, na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto, em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem, à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá, e tomarei o resto de Judá que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito, cairá a espada e de fome morrerá, consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto e uma maldição e um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era de grande desejo da sua alma voltar e habitar lá. Mas não tornaram, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos, então, fartura de pão e andávamos alegres, não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações,
as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê, visto que queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não mandastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também os fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová, eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Esses serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó, Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Capítulo 45, a palavra de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza, a minha dor, e estou cansado do meu gemido, não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Capítulo 46, profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros apresentáveis com elmos, alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo com o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele diz: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai ao cavalos, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Put, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e intensam o arco, porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embrigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte,
junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde, multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque não foram derribados os teus valentes, não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra, muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles virarão as costas e fugirão juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com o exército e virarão a ele com machados, e virão a ele com machados como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que eu visitarei Amon, Dinó e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos de seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. Glória a Deus, né, irmãos? Né? A palavra do Senhor, que nós lemos aqui no 44, no 44, 5, 46, né? Então, aquilo que realmente, né, Deus falou, ele cumpriu e disse, né, e fez acontecer, amém? Porque o que é de Deus se manifesta, o que não é, irmãos, cai por terra, né? Nem toda profecia que provém do homem é de Deus, né? Por isso temos que provar os espíritos, mas quando é Deus falando, irmãos, jamais cai por terra, né? Então você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo, você precisa ter discernimento espiritual para saber o que é de Deus, o que é da carne, o que é do homem, o que é do diabo, né? E aquilo que é de Deus, amém? Porque aqueles que estão em Cristo jamais serão enganados e confundidos, né? Deus diz que nós não seríamos confundidos nem enganados quando nós estivermos ligados, conectados com Ele em espírito e em verdade, né? O Senhor é um Deus que coloca por terra toda mentira, tudo aquilo que não provém do Senhor, uma hora é revelado. Todas as obras das trevas, né, são reveladas, elas caem diante da luz, amém? Então, que nós possamos sempre andar pela verdade, viver por ela, caminhar por ela, buscar ela, desejar ela, a verdade de Deus, né? Porque somente ela nos libertará, amém? E se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então vamos finalizar agradecendo ao Senhor. Pai amado, Deus querido, mais uma vez te agradecemos, te damos graças por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui diante da Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, Pai. Continua nos dando graça para finalizarmos este projeto até o final, Senhor, que o Senhor continue, colocando por terra todas as barreiras, impedimentos, empecilhos e embaraços e que nós continuemos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, Senhor. Em nome de Jesus é que te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém?